dia 2 de maio, quinta-feira de 2013, o MIS, de uma maneira assim que nós estávamos esperando muito esse contato com a dona Nildes, e estamos aqui para executar esse bate-papo com ela, um bate-papo esperado, já estava para ser realizado há um bom tempo com a senhora. Nós estamos aqui com alguns amigos ligados ao MIS para poder fazer as indagações, as perguntas à dona Nildes. Inicialmente, doutora Eunice, Cláudia, diretora do Objetivo, professora Angelina, professora Nívia e o jornalista Hélio Rubens. Para comandar tudo isso, a competente equipe do Flávio. A parte de filmagem está a cargo do Flávio, que já fez algumas gravações muito boas para o MIS. Dona Nildes, eu gostaria inicialmente de saber como foi a sua infância. O que a senhora tem a contar para a gente da sua infância? Uma família grande de 11 filhos dos seus pais. Exatamente. Como foi a sua infância? Bom, a minha infância foi uma infância comum. Eu fui uma menina pobre, tive uma infância pobre, mas muito, muito feliz. Não sei se houve alguma razão especial para essa felicidade, ou as crianças daquele tempo se contentavam com pouco. A minha família era grande. Os meus pais tiveram 11 filhos, dos quais as duas primeiras filhas morreram bebês ainda, por razões que eu desconheço. Depois, a partir daí, todos se criaram. Eu acho que as pessoas aqui conheceram, pelo menos de vista, de passagem, de nome, conheceram todos ou quase todos. Eu sou a 10ª filha. Depois só houve o Joaquim. Muita gente leva para Joaquim Aguiar. É o meu irmão caçula. E eu, então, fui a penúltima. Eu nasci em Piracicaba, no estado de São Paulo, mas considero-me itapitiningana, porque quando eu tinha 3 anos, minha família mudou-se para Itapetininga. E, a partir daí, sempre morei em Itapetininga, casei-me em Itapetininga, criei meus filhos em Itapetininga. Adoro essa cidade, principalmente porque aqui tenho, assim, sinto-me tão em casa, agora com essa idade. Eu acho uma delícia sair da Rua Modesto Tavares de Lima. Nossa, meu professor, adorava. Professor de música, uma fera de professor. Uma fera. Chamava o aluno, jogo você já pela janela. Se não prestar atenção, quando que vai aprender? Cantar, solfejar, patife. Jogo você pela janela, se precisar chamar sua atenção mais uma vez. É desse tipo, seu Modesto Tavares de Lima. Me lembro de antigos diretores, como a gente queria bem, como a gente respeitava. E aí, me lembro, seu Martinho Nogueira era assim, diretor, vamos dizer, a gente dizia diretor, era ele, ou era seu Aderbal de Paula Ferreira, outra figura assim que eu adorava, e era assim, uma pessoa muito, os dois, muito querido na cidade.
O seu Oderbal não havia criança preto, branco, todo mundo conhecia seu Oderbal. Sobrenome não precisava. Seu Oderbal, todo mundo A senhora falou do professor Oderbal, mas a neta dele vai fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Dona Neudes, é uma alegria imensa estar aqui participando desse Não estou ouvindo. É uma alegria imensa estar aqui participando desse momento histórico de ouvirmos a nossa querida Dona Neudes. Gostaria que a senhora contasse alguma coisa da Escola Normal Peixoto Gomide do seu tempo. A senhora já falou do professor de música, não é? Que era talentoso e todos conheciam. Falou do meu avô, que eu também tenho uma lembrança enorme, forte, do que ele representava para mim, para a minha família. E até vou contar uma coisa que ele dizia e que eu costumo repetir sempre, e que é muito valiosa para mim, essa orientação dele. Ele estava sempre bem arrumado, impecável. Nunca víamos o meu avô de pijama, de chinelo, ele estava sempre arrumado. Exatamente. Então, ele disse, vovô, mas o senhor é vaidoso. Ele dizia, sabe, minha neta, os jovens se arrumam para agradar e os velhos para não desagradar. Exatamente. E isso é precioso para a minha vida, porque agora eu já estou no quadrante de me arrumar para não desagradar. Então, eu quero que a senhora conte um pouquinho da Escola Normal Peixoto Gomide, de que todos nós aqui amamos e participamos dela. Conte um pouquinho, Dona Neudes. A escola normal e os demais, a escola normal especialmente, era muito, vamos dizer, em todos os aspectos, era muito diferente. Em primeiro lugar, eu não sei se alguém aqui sabe, a escola normal Peixoto Gomide era, vamos dizer, paga. Não era estudo gratuito, inteiramente, 100%. Por exemplo, o meu pai pagava taxa, vamos chamar, 50 mil réis quando começava o primeiro semestre e 50 mil réis quando começava o segundo semestre. Todo mundo pagava. E quem não pagava tinha um compromisso de apresentar um atestado de pobreza, uma coisa assim, que nem sempre era obedecido. Às vezes, algum que, vamos dizer assim, de bolso bom, dava um jeitinho e ia de graça. Mas a escola era paga. Começava, daí era diferente, né? Não havia, assim, tanta matéria, havia, eu me lembro, ou melhor, não é mesmo. Por exemplo, a gente terminava o primário, digamos, primário era da primeira à quarta série. Ao terminar, em vez de ginásio, não havia. Então, havia escola complementar. Eram 3 anos. 3. Terminando o complementar, vamos dizer, seria colegial? Não. É fundamental. 5 anos. 5 anos, fundamental. Terminava o fundamental, 2 anos profissional. Daí vinha o magistério, que a gente fazia, depois de tudo isso, fazia 2 anos. Então, sem desfazer nada nem ninguém, o preparo era bem melhor que o preparo de hoje, sem dúvida nenhuma, não é? E a gente tinha, os professores eram mesmo professores de vocação, eram vocacionados. Eles davam aula, se esforçavam, se empenhavam de corpo e alma, porque tinham vocação para professor. Não havia professor, vai lá receber o seu salário, não havia isso.
era assim um compromisso muito sério. A aluna nunca era você, dona, geralmente, Dona Guiar, não Dona Nildes. Dona Guiar, a senhora levanta, por favor, que assim a gente já, meu Deus, o que será que vai acontecer? Já perguntava as coisas lá. E os professores, desde o do primário, geralmente não iam a pé à escola. Engraçado, me lembro de a filha do Major Fonseca morava em onde é o grupo Major Fonseca hoje, né? Sim. O pai dela, conheci pessoalmente. A esposa, principalmente, ficou viúva, conheci Dona Iê, uma senhora pequenininha, Dona Iê, esposa dele. Então, a Dona Dinorá, super elegante, super bem vestida, porque era aprimorado a roupa, a pessoa se vestia para isso, resolveu o compromisso, mas ia impecavelmente vestida, todas. Não havia fulana relaxada, não tinha isso. Então iam de carro. Hoje, quando aparece aqueles carrinhos do Rio de Janeiro, como é que chama aquela cidade turística? Esqueci o nome. Eu me lembro dos carros que levavam as professoras, eram puxados a cavalo, cobertos, tinham capota, e elas passavam impecavelmente, mas elas iam olhando os transeuntes, principalmente os estudantes. Então, quando chegava na classe, olha, o que eu vi hoje na rua não se faz. Não, onde já se viu você saltando na rua? Onde que eu vi um aluno meu, fiquei muito triste. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como portar-se na rua. A educação era ampla. Pessoas que vão passando, dando o canto para aquele senhor, para aquela senhora que vai com dificuldade. Não havia aula de educação moral e cívica. Por que ocupar um professor uma aula de educação moral e cívica? A escola tem que dar, porque nem todo pai pode dar, tem condições. Nem todo pai conhece as regras da educação. Então, a escola tem que suprir. Então, a escola dava. Isso era, para começar, era do grupo, não era na escola normal. E continuava a vida fora. Era uma educação ampla, não era só transmitir conhecimentos. Não era só conhecimento, vida, né? Às vezes, um par com conhecimento cá entre nós, né? Às vezes. Existe ou não existe? Todos nós conhecemos professor que é assim, vamos dizer, relapso. O que eu vou fazer? Eu enjoei de lidar com ele, não quer passar, não passe. Então, a escola normal era um exemplo nisso. Não tinha uma aula de educação moral, assim. Tinha português e matemática, começava e ia. Português, matemática, diariamente, português e matemática. Português e matemática diariamente. Francês. Eu aprendi francês na escola complementar, primeiro, segundo e terceiro. Complementar. E depois, primeiro e segundo da escola normal. 5 anos. Quando os meus filhos estavam estudando francês, a Leda era a professora, a Leda Hungria, ótima professora. Então, ela dava para eles, dava assim,
Por exemplo, segunda-feira é a Leda. Eu quero todos fazerem o seguinte: vocês vão assistir a um filme e vão escrever o filme em francês. A dona Leda. E os alunos aprendiam. E os meus filhos, eu ajudava a fazer. Estava Rita no clássico, Murilo no científico, e eu me lembrava, essa palavra não é francês não há paroxítero, francês. Me lembrava do professor falando. Me lembrava do professor escrevendo e falando. E lembra até hoje, pelo jeito. Continua lembrando até hoje. Lembro. Sou capaz de alguma coisa de falar. E Felipe, uma vez, trouxe uma amiga, ela falava castelhano, mas ela se enganava, ela sabia falar francês. Então, essas coisinhas para ela, sabe? Ajudaram muito. Eu falava com ela, quer dizer, falava. Ela me entendia, eu entendia. Porque eu lembrava de alguma coisinha. Eu me lembrava. Então, por quê? Graças a quem? Não é a mim, não é prodígio de memória. É o método, é o empenho do professor. Eu admiro a classe professor, mas acho que o professor tem que ser professor inteiro. Não pode ser metade do professor. Eu não falei que foi no ano da minha formatura, 1935, que foi inaugurado o Salão Nobre da Escola Normal. Foi uma festa maravilhosa. A minha festa de formatura, o baile, foi a inauguração do salão. E por falar nisso, tem um fato que se relaciona com Oswaldo. Oswaldo queria... Então, pai da Angelina, que a senhora está falando? Pai meu sogro. Seu sogro. Então, o salão foi... A gente queria fazer uma parte econômica, porque tudo custa dinheiro, né? Então, quem enfeitou, por sinal, ficou maravilhoso, Dona Angelina Turelli Vieira, esposa do Toniquinho Pereira. Ela que enfeitou. E daí houve vamos dizer, não é uma discussão, houve um desentendimento, porque tinha que subir a escada, uma pequena escada, para receber o diploma lá em cima. E o Oswaldo não queria, ele queria que fosse embaixo, porque podia ser aqui embaixo ou ali em cima. Oswaldo queria que fosse embaixo para a vovó poder estar lá. Ele fazia questão que a vovó estivesse lá. Olha que sensibilidade de rapaz, né? Ah, essas coisas você não vê mais hoje. Eu acho que isso faz uma falta na vida de hoje. Sensibilidade, um rapaz de 18, 20 anos, fica pensando na vovó, que está velhinha, e ele queria ter esse prazer de receber a vovó lá. Eu penso hoje que ela foi madrinha, eu não sei. Eu penso que ela foi madrinha. Foi? Olha lá, que ela foi madrinha dele. E daí, se eu não me engano, não tenho certeza, a vovó foi lá embaixo. E nós subimos lá para receber, né? Foi. Então, foi um baile maravilhoso, a orquestra boa, não sei se veio de fora, não me lembro. O baile foi lá no Salão Nobre? O baile no Salão Nobre. Inauguração do Salão Nobre. O baile todo. Havia o diploma e o baile era lá também. Ah, tudo no mesmo dia, missa, houve uma missa
de manhã, e depois, à noite, recebia o diploma, e quando a mesa ali eram, como hoje, os diretores, né, lá, e alguns professores que faziam parte da mesa, por motivos que eu não sei. E o baile durava a noite toda, né? Foi o baile de formatura. Lindo, lindo. Foi lindo, lindo de morrer. Principalmente com a beleza do salão. Me lembro que ela pôs umas... Assim, é o salão grande, né? Então ela pôs uns fios do teto até uma determinada altura e bolas de flores. Hoje eu penso que é desse que faz hoje cerca de jardim, buchinho. Eu tenho a impressão que é isso, porque era bola. Agora, a gente não sabia de que jeito ela conseguiu aquelas bolas. Era tudo. No baile dançou com o seu Oswaldo ou não? Não, dancei. Dancei. Oswaldo, depois, né, quando a gente cresceu e tudo, ele, porque quando era paquerinha, né, criança, éramos do grupo escolar. Agora, nessa altura, depois, já nós, mais adiantados, já estudantes, éramos colegas de classe. Eu estava na classe mista. Oswaldo era um colega de classe. Oswaldo continuou amigo, continuamos todos amigos. Eu tenho por aí, só que agora não vou ver, porque é coisa guardada. Então, muitas fotografias. Onde está Oswaldo? Sabe? Porque fazia parte da turminha. Não era meu namorado, né? Amigão, muito amigo. Muito Dona amigo. Nildes, quantos anos a senhora faz este ano? Eu, este ano, em julho, se Deus permitir, 98. 98? 98. E como a senhora explica esse modo de viver da senhora tão especial, tão espetacular, com esse seu otimismo, essa sua alegria, esse seu carinho? Como se explica isso? Eu acredito que isso é obra da minha mãe. Eu tive uma mãe sábia, por natureza sábia. Quando meu pai faleceu, tinha apenas 54 anos. Porque teve tifoide naquele tempo, era difícil escapar, né? Talvez não tenha sido acudido a tempo, não sei. Meu pai faleceu e nos deixou, uma mãe viúva, não tinha 50, uma mulher não era formada, sabia ler perfeitamente, escrevia muito pouco, sabia muito pouco, mas sábia por natureza. Então, ela disse, eu tenho que criar todos esses filhos. Tinha tinha já uma filha casada, bem, eu digo, não que o marido era rico, bem casada, casamento sólido de antigamente, né? Tinha um irmão, já era professor. Os meus irmãos, quando se formaram, era tudo professor, porque, pelo menos na minha classe social, que não era a classe alta, né? A minha classe social, pelo menos, quando se formava, era professor. Depois surgiu advogado, engenheiro e médico. E ficava aí. Hoje tem, nossa, nem sei, né? Quantas, né? Tem 1000. Então, ela disse, agora eu tenho... Então, ela se armou de coragem, ficou muito severa na criação, foi muito severa na criação dos filhos. Primeiro, ela conseguiu fazer filhos unidos, muito unidos. Ela dizia, agora vão ficar mais amiguinhos dos irmãos, porque vão ser mais amiguinhos da mamãe. Agora a mamãe precisa de todos, e ali ela dava os conselhos dela.
Então, por exemplo, os irmãos maiores iam assumindo os menores nos estudos. E a mamãe ensinando a nós mais novos e obedecendo os irmãos. Às vezes eu dizia para ela, ai mamãe, por que eu tenho só sapato preto? Eu nunca tive sapato branco, nunca eu tive. Eu vejo todas as meninas têm. Ela dizia, mas você não tem, meu bem, e não vai ter. Mas por quê? Porque a mamãe não tem dinheiro para comprar. A mamãe não tem. O papai morreu, o papai que ganhava. Agora a mamãe não tem dinheiro. Então, os seus irmãos compram tudo que vocês precisam. Mas um sapato preto, você vai à escola, você usa onde for, é um sapato preto. E um sapato branco, você não pode ir à escola. Mamãe não pode comprar dois. Dona Nildes, eu tenho interesse em saber o que levou a senhora a dar aula particular de português durante 25 anos. Por quê? Por quê? Por que comecei a dar aula? De português. De português? Particular, é. Porque, particularmente, em português, toda a vida é um engraçado. Eu falo para a Rosa Maria que as coisas parecem... Uma vez um colega meu de trabalho, isso atualmente, vamos chamar, né? Falou assim um dia para mim, Dona Nilza, eu tenho observado o seguinte. Falei, o quê? Que português parece que é uma coisa que a gente aprende de nascença. Eu falei, como assim, seu Lino? Ele falou, eu vejo assim, na sua família, todo mundo sabe português. Eu vi um livro que a sua irmã mandou aí, da sua irmã, um livro, um diário da minha irmã, que por acaso ele viu, não sei, nunca vi coisa mais bem escrita, a minha irmã mais velha. Eu vi o seu irmão, é tabelião, nunca vi pessoa redigir daquele jeito, assim, e ver a senhora aqui, a senhora faz ata e na hora a senhora falta, ninguém sabe fazer ata. Todo mundo sabe português. Eu vejo na família da dona Teresa Valho, todo mundo sabe matemática. Então, eu acho que sabe, e na minha família, não é que é inato, mas todo mundo, todo mundo sente esse pendor de saber português. Toda a vida. O meu irmão era bancário, era formado em ciências contábeis. Mas a vida dele era, metade do salário dele comprava livro e gramática e cartilha e estudar português. E ele vamos estudar comigo, Nildes, porque o que você não sabe eu sei, o que eu não sei você. Estudávamos juntos, eu e ele, nós dois. Estudávamos juntos, um ensinava para o outro que sabia, ele ia ao cinema. Se ele gostava do filme, eu ia. Se ele não gostava, eu já não ia, porque era afinidade 100%, sabe, do irmão. Qual deles? Qual irmão? O nome dele? Do meu irmão? Esse irmão. Desse? Herberto Aguiar. Herberto Aguiar. Ele morreu não faz muito tempo, também morreu aos 90, por aí. E ele era muito inteligente também. Que coisa boa. Nildes, aproveitando, eu não tive, né, o prazer de estar perto de tanta gente boa, porque vim de fora, né? Sou forasteira. Então, o que mais eu queria entender, né, com tanta bênção, a mamãe, o papai, eles já colocavam uma vida de oração, uma vida espiritual, além de uma vida com tanta sabedoria e cultura para vocês? Esse seu veio também religioso? Ah, de onde? De onde é? Da minha família, do meu pai. Do papai? Do meu pai. Mais do meu pai do que da minha mãe.
A família do meu pai era mais fervorosa, mais piedosa do que a família da minha mãe. No tempo do meu pai, 1800, sei lá, ele ia à missa todos os domingos. Era o dia que ele vestia o terninho dele. Ele punha o terno melhor que tinha, a roupa melhor que tinha, missa. E comungava, não com assiduidade como hoje você comunga, mas toda Páscoa ele ia comungar. Visitava doente, fazia lá as visitas dele, e ele era muito piedoso, muito religioso. E vocês acompanhavam o papai nas missas, os irmãos, os filhos? Nós éramos muito pequenos ainda. Sei. Geralmente não, porque a minha mãe não era tão religiosa. Não, e ela sempre estava ocupadíssima. Também com não é para menos. De filho, né, para dar conta, sem empregada, sem uma mão para ajudar. Então era mais o meu pai, a religião era mais do lado dele. Mas nós, né, quando estamos na tua presença, Nildes, nós sentimos também, além de toda a sua sabedoria, da sua cultura, nós sentimos assim essa paz divina, né? Então é algo que também nos contagia e é muito bom isso que você passa para os seus, né? E para a nossa comunidade, para os amigos. Eu não sei. Agora, o fato de dar aula, porque não terminei de falar para ela, não justifiquei, além de eu adorar, tive um professor espetacular, tive o privilégio de ser aluna do seu Graco Augusto da Silveira Santos, de nome, eu acho que todo mundo conhece, de fama, acho que internacional. Eu também fui aluna dele. Foi, do Graco? Eu também. Também. Eu fui aluna dele e eu era assim, uma aluna predileta. Ai, ai, ai. Sabe? Então eu me sentia obrigada a levar matéria. Eu tinha sempre que saber mais do que os outros, porque eu tinha, por exemplo, uma vez eu soube, né, que o seu Virgílio Silveira, por motivos que não vêm agora ao caso, falou assim que eu não era uma boa aluna, falou qualquer coisa assim, desairosa. Eu não era uma boa aluna e tal. E o seu Graco imediatamente tomou a minha defesa. Falou, não posso concordar, porque ela é minha melhor aluna. É uma aluna, é uma aluna excepcional. Ele falou. E daí, o seu Vigílio disse, pois experimente na sua classe, depois você me conta quem é a sua melhor aluna. Bom, eu não estou sabendo de nada, né? Não estou sabendo de nada. Fomos à aula e o seu Graco falou assim, bom, meus alunos, hoje vamos fazer uma coisa, não vou dar matéria nova, porque a classe está muito desfalcada. Não sei porquê, tinha tido bastante falta mesmo. Então vamos fazer um tipo, vamos dizer, um tipo de sabatina oral. Bom, então vamos. Fulano e tal, e fazia uma pergunta bem inesperada, para fulano, para ciclano, para Beltrano. Quando aquele nenhum sabia, ele dizia, Dona Guiar, eu matava. Agora é tal coisa, e agora o sujeito daquela oração lá. Ai, era uma vez um gato xadrez. Ninguém sabe. Dona Aguiar, não errei uma pergunta. Daí ele falou para o seu Virgílio, olha, Virgílio, você está enganado, porque a minha aluna fez uma prova brilhante. Se fosse
prova tinha tirado 10. É pena essa aluna não poder estudar, porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Naquele tempo, faculdade era para gente rica, não era para qualquer pessoa. Nossa. Faculdade era para gente rica. Os meus filhos fizeram, porque o Murilo, meu filho, que Deus o tenha, que era uma cabeça maravilhosa, em tudo que foi aula, escola, concurso, aquele concorreu, ele foi o primeiro. Ele foi uma modéstia à parte, nós estamos um clima de amigos. Ele foi a maior inteligência da escola, do instituto aqui, dito pelos professores. Coisa boa, hein? Dito pelos professores. Eu estava trabalhando já na saúde, quando o doutor Placo veio e falou, quem é o senhor? Falou para a pessoa que chegou, falou assim, eu sou mãe da mulher mais feliz, eu sou professor do filho da mãe mais feliz. Eu vim abraçar a mãe mais feliz do mundo. Foi me abraçar pelas notas do meu filho, do Murilo. Parabéns. Esse que morreu com 33 anos. Ele foi fazer vestibular e era um menino assim, de alma limpa. Ele foi fazer vestibular. E a meta dele era... no ITA. No ITA. A meta dele era o ITA. E ele também estava inscrito na Poli e outras. Aí, quando ele fez no ITA, ele passou. Daí, ele iria para o ITA mesmo. Daí, um professor qualquer falou para ele, agora faça para a Poli. Ele falou, por quê? Para tomar lugar de um colega que não pode? Olha. Não posso. Não vou aceitar. Muito obrigado, seu conselho. O meu está garantido, deixa que eu fico com o meu. E foi para o ITA, né? Então, eu fui assim, o que a minha mãe faria, eu fazia para os meus. O que a minha mãe faria, eu fazia para os meus. E eu fui seguindo as pegadas da minha mãe e cheguei lá. E daí a Rita, eu tinha perdido um filho de acidente, de 9 anos, o menino se queimou e morreu. Então, a Rita, que estava na primeira série, ficou, acho que, perturbada com o acontecimento e perdeu o ano. E eu fiquei muito aborrecida, mas perto do que eu estava passando, não liguei. Mas aí, a Jandira Marcondes, que dá nome para a escola, foi em casa pedir para eu dar aula particular para a filha dela, para a Norma, porque queria entrar na escola, na faculdade de Sorocaba, queria fazer faculdade de Sorocaba. E ela foi pedir para mim. Eu não queria pegar de jeito nenhum, mas não queria. Mas a Jandira tanto insistiu. Falei, mãe, Jandira, nem a minha filha eu não estou dando aula. Eu estou atravessando uma fase dura. Falei para ela. Ela falou, mas se você começar a dar aula para sua filha, eu mando a minha, já são 2, você se distrai, porque isso, porque aquilo eu peguei. E a Rita foi a primeira, e da primeira eu não sei. Eu não sei como é que aconteceu. Uma vez a Cláudia me procurou para dar aula para o irmão. O Nelsinho. Para o Nelsinho, né? Não me lembro depois o que aconteceu, que ele não foi, sei lá. Mas foi. E os alunos foram surgindo. Quando eu vi, eu tinha 40 alunos. Daí eu não tinha lugar para dar aula, eu não tinha sala. Mas em frente à minha casa, onde hoje é um negócio da Unimed, não sei, lá na Bernardino, perto do Dr. Léo, quase em frente. Em frente havia um salão
dos contabilistas. Eles só se reuniam uma vez por mês. E o seu João Acácio Leite era o diretor da escola. Então, o meu marido vendo esses alunos que apareciam, falou assim, eu vou arranjar uma sala para você. Eu vou falar com o João Acácio. Daí falou com o João Acácio se ele poderia arrumar aquela sala para nós, para eu dar aula. Ele falou que podia, que eu pagava os impostos, eu cuidava da casa e dava aula lá. Eu fui, tinha 40 alunos, Angelina. Ai, que maravilha. E daí eu continuei. Agora, às vezes, professor de português, eu falo, eu não sou professor de português, eu sou só, simplesmente, professora normalista. Pois é, dona Nilda. Agora, eu adoro português, gosto, leio. Enquanto eu pude, eu estava lendo doidadamente. Ótimo. Eu queria falar para a senhora, eu estou me identificando muito com a senhora. Sou de família grande, minha mãe teve 10 filhos, perdeu 2. Mamãe teve 10 filhos também, perdeu 2. Criou com muita dificuldade, mas ela era a professora. Em casa, ela fez com que todos gostássemos de matemática, de português. Aquele tempo, toda noite, a gente ficava numa mesa, trabalhando, e ela fazendo com que a gente gostasse de tudo, né? E hoje, a gente vê a escola do jeito que está, não é verdade? Não dá uma tristeza de ver isso hoje? As professoras antigamente tão dedicadas, está ouvindo? E hoje, uma displicência total, os alunos não sabem mais nada. Você quer saber A senhora conheceu a mãe da Nívia? Conheci. Dona Iracema. Mamãe dava aula particular também depois de aposentada, fez sala de aula em casa. O Murilo, seu filho, era aluno do meu irmão, do Rubinho, exatamente. que ela também incentivou para dar aula. Ele tinha uma dúvida, era lá, na sua casa. Isso, em casa foi sempre assim. Bom, mas a minha pergunta principal, a senhora perdeu 2 filhos, né? Um com 9 anos e o Murilo com 33. Como é que a senhora conseguiu superar tudo isso e ainda viver tão bem, um exemplo para nós como hoje? As mortes, como eu consegui? Superar. Onde a senhora achou forças para superar esse momento difícil? Eu acho que por isso, porque minha mãe, como eu estava contando, a mãe cultivou na ignorância dela, na sabedoria dela, cultivou isso, que ninguém é feliz se não houver aceitação. Como é que pode haver uma pessoa feliz se ela não aceita nada? Eu queria ter um carro importado. Não tenho importado, mas tenho um carrão na porta. Mas eu queria um importado. Não está feliz. E assim é tudo. Você vai tendo tudo. Quando o meu filho morreu, o menor, morreu com 9 anos, e o Murilo com 33, né? Quando morreu de 9 anos, uma parente minha, que perdeu 15 dias depois que o meu morreu, ela perdeu um filho de 19 anos num acidente de moto que houve na feira ali. Então eu fui fazer uma visita para ela e ela estava de cama. Ela tinha um bando de filhos. Daí eu cheguei lá, ela estava deitada, né? Eu falei para ela, mas Maria, você está deitada, você precisa levantar, porque seus filhos, olha seus filhos. Ela tinha outros filhos, né? Estavam tudo perdidos de ver a mãe largada na cama. Daí ela falou para mim assim, você está falando isso porque o seu tem 9 anos, o meu tinha 19. Eu falei, e você escolheu qual para Deus levar? Olha, nossa, é verdade. Quer dizer, uma falta de aceitação absurda. Total. De 9, né? Pode aceitar, por 19 anos. De 19 não dá. Bom, Todos e eu são pensei, iguais, né?
sabe o que é, Maria? Você, os seus filhos, tomaram conta da casa e de tudo, desde que você morreu. Os filhos grandes assumiram a casa. E ela deitada. O marido, judiação, naquela hora ele viu o filho lá, e os feirantes juntando pedaços de cérebro, né, um prato de balança, ficou bem idiota. Morreu bobo, o filho, ou o pai. E aí ela ficou, eu não sei se é viva até hoje. Aí eu falei para ela, não tem idade, Maria, é tudo, filho é filho, não tem idade. O que falta para você é aceitação, você precisa aceitar. E falei tudo que a minha mãe falava para ela, tudo que eu falei para ela não era meu discurso, era minha mãe, sabe? Porque a minha mãe me contou que quando ela perdeu uma criança, minha mãe, disse que o carnaval, o curso, passava na rua. A casa dela tinha um muro que dava para a rua. E os filhos dela puxando a mamãe pela saia para ela... Para ver o curso. Para ver o curso lá. E ela não queria, daí disse que o filho puxou, daí que ela disse, mas eu tenho que aceitar. Eu ensino como é que eu vou aceitar, vou ensinar para eles aceitarem. Ficou no muro com as crianças. Então, eu disse, o remédio é aceitar, né? Eu vou aceitar, vou pedir para Deus me dar força. Que Deus me dê força e consolação. É isso aí. Porque com outra força, você não vai. Daí, Dona Dirce Leuze me levou um livro de louvor. Me deu um livro. Daí, depois uma dedicatória, tudo, e levou o livro para mim e me deu. Daí eu li, louvo o Senhor todo dia. Até quando, Senhor, eu vou ser capaz de louvar o Senhor? Eu quero ver se não demora muito, prometo que eu vou te louvar todo dia. E comecei a louvar Deus. Aí já era o segundo, já estava 33 anos, né? Digo, aquela vez a Maria me falou isso, que era porque era 9 anos. Agora 33 anos. Como é que eu vou louvar o Senhor cada dia? Um filho como eu tive, sensível, inteligentíssimo, maravilhoso, lindo fisicamente, vinha aqui do Ita passear nas férias, moçada me deixava louco com os telefones, sabe? Me deixava maluca. Como é que eu vou... Olha, um dia, mas eu pegava o livrinho e lia. Ali, mas lia daqui para fora, né? Sabe Deus, eu vou ler, para ler, eu vou louvar. Até que um dia eu descobri. Eu levantei, saí na porta da casa, era na minha casa nessa ocasião, era aqui na rua Coronel Afonso, e eu saí na frente, e os ipês floridos, os ipês amarelos, agora não tem mais, era florida a rua, mas era coberto de flor do começo ao fim, sabe? Daí eu fui ler, eu louvo o Senhor cada dia, e vou louvar por essas flores maravilhosas, que encantaram a minha vista, não apagaram a tristeza de hoje. Hoje é o último dia da minha... que eu deixei de louvar. Agora eu vou louvar de coração. E comecei, e leio até hoje. Louvo o Senhor cada dia. Ai, que lindo. Muito obrigada por essa lição. Leio o Senhor cada dia, de Frei Ciadini. O primeiro Patrício Ciadini, o autor. Tinha no Júlio, não sei se tem. Sabe?
Ali você tanto você louva a Deus um dia, outro dia você reclama para Ele uma dor que você teve, e assim eu não superar, não. Nunca você supera. Então, superou, não é superou, aceitou. É aceitar. Aceitar é uma coisa, superar é outra. A cicatriz ficou, mas eu vivo e agradeço a Deus, porque eu penso, e se o meu filho virasse um alcoólatra, caindo para a rua, cheio de brecha na testa? E se fosse um drogado caído na rua, e eu visse preso, e eu chorasse a prisão dele, em vez de chorar a morte, né? Uma morte que me deixou saudade, que me deixou orgulho. E era uma pessoa que merecia todo orgulho. Uma pessoa muito... Ele teve uma namorada aí, e depois a namorada brigou com ele, aparentemente sem motivo, né? Depois ele me contou, sabe, mamãe, a mãe dela se interpôs porque ela queria para o filho dela um rapaz rico. Danou-se. Eu falei, pois é, você, meu filho, é um genro que qualquer sogra pediu para Deus. Você é bom, coração limpo, não tem vício, fumava, era o seu vício. Todo mundo fumava, né? Hoje, graças a Deus, não. Fumava só. Um rapaz lindo, honesto, sua família é gente, não é nem bando de cafajeste, maloqueiro por aí. Qualquer sogra gostaria de ter você. Casou bem, graças a Deus, viveu bem com a esposa, né? A esposa ficou viúva, acho que tinha 30 anos. Nossa, muito criou Deus. 2 filhos, os 2 deram gente, estão aí. Glória a Deus, né, Nildes? Coisa boa. Dona Nildes, eu queria perguntar. E a minha aula de português, sem eu ser professora de português, virei professora de português. E passou a doença, né, para a família. É. Passou a doença, Rosa né? Maria, Rita, todo mundo. Mas a Rosa Maria é formada, a Rita é formada. A Rita é formada em filosofia pura. E Pegava a Rosa da aula. Maria é formada em português e é formada ela dá aula também de inglês. Também são Inglês. brilhantes, né? Foi minha aluna na faculdade de Direito, brilhante. É? São brilhantes. Então, de modo que a gente não tem só tristeza, mas tem muitas alegrias também, né, Zilda? Verdade. Então vamos viver as alegrias. Dona Nildes, eu vejo aqui que a senhora nasceu em 1915. Portanto, Por favor, tá ouvindo? um pouquinho mais alto. eu vejo que a senhora nasceu em 1915. Não é isso? Nasceu em 1915. 15, Portanto, está com 98 anos. certo. Quase. Com quantos anos a senhora veio para Itapetininga? E qual é a comparação que a senhora faz entre Itapetininga daquela época e Itapetininga de hoje? Com quantos anos? Com quantos anos a senhora veio para Itapetininga de Piracicaba? 3. E 3 qual é? Como é que a senhora enxerga Itapetininga daquela época comparando com a de hoje? Itapetininga. Bom, Comparando aquela época com hoje. sim. Quando eu começo a contar assim, da minha lembrança, a partir de 25, que daí eu já era uma menina da escola, que eu entrei na escola, que já era grandinha, né? Olha, a casa onde eu morava, a rua onde eu morava era Campos Sales, esquina da avenida lá, onde hoje é uma farmácia. Seu pai tinha um armazém. Meu pai tinha um armazenzinho merreca, diria hoje merreca, mas era um armazenzinho. E ali eu morei muitos anos naquela casa. E calçamento não havia, iluminação era até 9, 10 horas no máximo. 10 horas apagava tudo, era escuridão. Era lampião? A cidade toda a cidade. Era lampião? A Não, luz? Nada. Nada. Nada, nada.
As casas, algumas, quem podia comprar lampião e o combustível lá para o lampião, tinha lampião. Quem não tinha, tinha candeeiro. Candeeiro é uma coisa bem primitiva. Bem primitiva, que a gente dorme com ele aceso, amanhece com o nariz preto de fumaça. Nariz preto de fumaça. Chamado de querosene, né? Nasce com o nariz tudo preto de fumaça. Querosene. Querosene. Então, era a iluminação, era essa péssima, isso na Campos Sales e pouco pedaço mais central. O resto era assim, escuridão total mesmo. Depois começou a aparecer, e olha, tinha casas que vamos dizer boas, tinha a casa onde morava o doutor Frank Bernardes, era em frente à minha casa. O coronel Fernando Prestes frequentava ali, perto da minha casa, porque o doutor Frank era genro, né? Genro do Fernando Prestes. Fernando Prestes morava onde é do IR, era a casa do coronel Fernando Prestes. Doutor Frank era em frente à minha casa. E ali tinha tinha um médico, umas coisas. Médico em Itapetininga, que podia ser médico, e tinha farmacêutico que dava receita, consultinha, mas médico tinha doutor Vigílio de Rezende, conheci pessoalmente, usava, ser engraçado, eternamente, uma roupa que nem fraque. Não sei se aquilo era moda, não sei. Ele era pequenininho, cabecinha branca e aquele traje, parecia um fraque. Sempre de preto, camisa branca, engomada e purcoatá. Ele falava francês, ele muito era dado a falar francês, então qualquer coisa, purcoatá. Doutor Vigílio de Rezende. Depois tinha doutor Paulo Ferraz Braga. Dizia a gente, todo mundo, pai dos pobres. Atendia Deus e todo mundo de graça. Todo mundo ia lá, atendia. Pagava, não pagava, ainda às vezes não pagava, ainda levava para ter alguém da família. Ia junto. Paulo Ferraz Braga. Doutor Alcides Torres. Morava na Campos Sales, tinha 2 ou 3 filhas que estudavam na escola normal, 3 filhas estudavam na escola normal. Do médico que eu me lembro, doutor Zico, que era médico, mas até operava, porque na falta de cirurgião tinha lá uma emergência, doutor Zico operava. E o Júlio Prestes e o Fernando Prestes, a senhora conheceu? O Júlio Prestes. Conheceu o Júlio Prestes? Não conheceu o Júlio Prestes. Eu não sei se ele morava em São Paulo, não sei. Conheci mais o Coronel Prestes. O Coronel Prestes conheci, porque estava sempre ali na casa do genro, né? Do genro, doutor Frank. O doutor Júlio, eu não me lembro. Eu conheci o Fernandinho, filho dele. Era amigo do meu marido, Fernandinho Prestes. Não sei se o senhor conheceu. Que foi também governador do estado, né? Não, Fernandinho não. Fernandinho não. Governador do estado foi o doutor Júlio Prestes, né? Sim. Doutor Júlio Prestes. É isso mesmo. Foi eleito presidente. E a Tepininha tinha faculdade de farmácia e odontologia, que lá na Seu Jardim existe um prédio lá, aquele prédio onde é o ginásio atualmente, lá era a escola de farmácia. A senhora trabalhou lá? Trabalhei na escola de farmácia e odontologia, antes de ingressar na saúde.
no serviço público, eu trabalhei na farmácia e odontologia. E comparando Itapetininga daquela época com a de hoje, qual era melhor? Quando era melhor? Qual das duas é melhor? Eu acho antiga. Eu acho antiga. Por quê? Porque hoje, assim, como é que eu vou dizer? Hoje, infelizmente, de um lado eu acho melhor. Por exemplo, o problema de moda, de se vestir, eu acho hoje melhor. Porque não tem esse negócio. Eu só uso roupa de marca. Não tem esse não. Agora, todo mundo usa tênis. É verdade. Não é verdade? Pode um tênis custar 2.000, mas tem o barato de 400, tem, sei lá como. A pessoa. 30, 40. Todo mundo que eu vejo tem celular. É verdade. Um é mais sofisticado, mais moderno, melhor. Outros não. Outros já é um celularzinho comprado duras penas, é outra coisa, né? Então, eu acho que em certos pontos, acho hoje melhor. Faculdade hoje, graças a Deus, todo mundo pode fazer. É verdade. O rico faz, o pobre. Né? Meios de comunicação, celular hoje, coisa que não tinha antigamente. Isso foi uma coisa muito boa. Como meio de comunicação, não é? Olha, antigamente, para uma pessoa ir para a Europa, eu nunca vi uma família que foi para a Europa no meu tempo de criança. Só o Júlio, depois da Revolução de 30, né? Júlio Prestes. O Júlio que foi mandado, foi exilado para fora do Brasil. Mas esse foi diferente. Mas esse já foi exilado. Esse mas, já foi diferente. Por exemplo, uma pessoa hoje faz viagem de núpcias, vai para a Europa, né? É verdade. Quer dizer, é comum. É comum. Se uma pessoa pobre querendo, vai. Porque tem as parceladas. Facilidades, né? Tem as facilidades. Então, hoje todo mundo pode fazer faculdade, que eu acho muito bom, muito importante fazer faculdade. Mais democrático. Mais democrático, né? Agora, em outros eu acho antigamente, por causa de, vamos dizer, por uma coisa que eu acho melhor. Por exemplo, amizade, coleguismo. Respeito. Nossa, vocês não imaginam o que eram os colegas, vamos dizer da escola normal, já não digo de grupo, porque vocês perguntaram de escola normal. O coleguismo era uma coisa assim, incrível, incrível. Eu, por exemplo, nós tínhamos, né, esses bloquinhos de colega, porque a gente tem colega e entre os colegas os amigos, tem os grupinhos. Então era assim, eu tinha um professor que para época de exame, ele dizia, vou dar 10 teses que vão cair no exame, para vocês desenvolverem, estudarem, porque quero que todo mundo vá bem, Ele dava 10 teses que vão cair na prova. Depois, se era mais tempo, era 20 teses, tal lá. Então, estava dado o número de... As teses ele dava, a lista. Tinha os melhores alunos. Yolanda Caçapava da Gama foi a melhor aluna, uma moça super preparada, sabia diversas línguas, falava inglês e francês correntemente, porque o pai podia, ela tinha sido rica. Quando veio porque tinha ficado pobre, e a dona Corina veio para lecionar aqui, trabalhos manuais. Foi minha professora. Corina Caçapava Barte. Foi casada com o João Barte. Corina Caçapava da Gama, Yolanda Caçapava da Gama, uma aluna brilhantíssima. E mais 3 alunos que compunham o grupo forte. Aquele grupo
ia desenvolvendo as teses que o senhor Arruda passava, e já tinha o outro grupinho que era datilógrafo, não havia mimeógrafo, havia máquina de escrever. Aquele grupinho já ia datilografando para ir passando para os outros colegas. Quer dizer... Companheirismo, né? Companheirismo. Então, os mais inteligentes, os mais adiantados, os mais fortes, davam para os mais fracos prontinho, só para ele estudar. Que não acontece hoje. Resultado que todo mundo aprendia, não é? Todo mundo aprendia. Para encerrar esse bloco, qual é o segredo de uma memória fantástica que nem essa sua? Qual o segredo da memória fantástica que a senhora tem? Ele está perguntando. Bom, eu era mais viciada em palavras cruzadas. Infelizmente, agora eu faço muito pouco, pouquíssimo. Eu tenho uma senhora que me ajuda, que é a vizinha, companheira. Ela vem às 4 horas ficar comigo até às 8 da noite. Ela fica aqui, faz companhia. Então, duas coisas nós fazemos obrigatoriamente, além de conversar e outras coisas. Uma é rezar o terço, nós rezamos juntas, e outra é a palavra cruzada que nós pegamos. Porque eu sei mais, assim, através do meu marido, que participou sendo integrante de um batalhão. Ele se alistou como voluntário. Então, alguma coisa que eu sei é que depois, quando a gente casou, né, ele contou. E depois ele ganhou um símbolo, umas coisas que até eu falei aqui para o doutor Roberto, eu vou dar para o MIS, é memória do meu marido, uns distintivos. Os participantes da Revolução, do front, vamos dizer, os que tiveram no front, não sei se todo mundo, não só. Por exemplo, aqui houve em 32, quando houve a Revolução, né? Muita moça, muita normalista foi trabalhar como enfermeira, sabe? A escola normal foi improvisada em hospital. E estudantes, moças da sociedade, foram como voluntárias, eram enfermeiras. E rapazes foram para o front. E uma dessas, meu marido foi. Mas antes disso, eu acho que ele entusiasmou antes, porque ele foi para ele estava em São Paulo, não sei se ele morava lá, de vez em quando, pode ser, ele algum tempo morou em São Paulo, não sei se foi nessa ocasião, e na época da Revolução. E ele contava desse tempo, MMDC, né? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, A senhora não lembra de Itapetininga ter sido bombardeada, os aviões, os vermelhinhos passando por aqui, a sirene? Se passavam? Passavam. A senhora lembra desse episódio dos vermelhinhos passando, jogando bomba? Jogando bomba aqui? Não. Eu não vi nenhum e acho que não, eu penso que não chegou. Amedrontava muito a população. Amedrontada estava. Apavorada. Os gaúchos aqui apavorada. Os gaúchos também na cidade não apavoravam todo mundo, né? Os gaúchos apavoravam todos aqui. Assim, tinham medo. Apavoravam e quando entraram, parece que entraram por Buri, aqui, chegaram a entrar, eles começaram a, como dizem, pôr as manguinhas de fora.
sair na rua, mexer com moças, mexer com mulheres, sabe? Até uma noite eu fui com a minha mãe visitar o meu irmão, a minha cunhada, fomos à casa do meu irmão, e quando nós voltávamos, eles moravam na Cambuçada, quando nós íamos descendo para a nossa casa, que era na Bernardino de Campos, vinham uns 3 ou 4 deles, vinham vindo atrás de nós. Então eu dizia assim, ó, vocês duas aí, ó, vocês duas aí. Mexendo. Espera aí, que nós queremos dar uma prosinha. Nós duas não conseguimos mandar de medo, de pavor, sabe, de pavor. Mas a nossa casa, felizmente, era perto. Quando nós chegamos, ganhamos a porta, mas daí tinha que abrir a porta para entrar. Ai. Mas não tinha jeito, a gente arriscou, né? Daí, pode abrir a porta, nós não vamos entrar. Nós abrimos a porta, entramos assim, minha casa tinha a entrada e 3 degraus para ir para casa, né? Daí paramos ali. Dali agora aqui nós não saímos, né? Mas por uma grande sorte, eu já com as minhas rezas, meu Deus do céu, misericórdia, misericórdia. Aí apitou fora, era a guarda municipal que havia. Escapamos. Daí, então, como estava acontecendo para muita gente, a minha mãe, mais umas primas, mais eu, umas primas, e mais algumas pessoas, os pais, me exportaram lá para Porto Feliz. Não sei se alguém aqui conhece Porto Feliz. É. E na chegada de Porto Feliz tem uma estação, chama Jupira. Então, lá em Jupira, tinha estação. Então, nós descemos, ficamos na casa de uma parente minha, Maria Lisboa. Ela morava nessa Jupira, e nós ficamos lá até passar esse pavor. É o que os pais que podiam exportavam os filhos. Foi um verdadeiro êxodo de moça. Que os pais tinham medo de deixar a mercê. Porque os gaúchos ainda se dando a valente na rua, brincando assim, sabe? Outra coisa. Deve ter acontecido muita coisa, né, que não sei. Outro momento importante da história, que eu queria que a senhora lembrasse, foi o golpe militar de 64. A senhora sofreu com isso? 64. Revolução Sim. dos militares, em 64. Certo. A perseguição dos comunistas e tudo. 64, vamos dizer, já é uma época, eu já chamei atual para mim, né? Então... Envolveu o Murilo, seu filho? 64 foi mais o Murilo, meu filho, que sofreu. Ele. Como foi esse episódio do Murilo? O que a senhora lembra? Eu me lembro. Por Então, mais triste que seja. o Murilo era presidente do Centro Acadêmico Do ITA. do ITA, eu tinha o nome. Santos Dumont. Ele era o presidente. E o Maneco, o meu marido, toda a vida, desde moço, tanto que ele foi para a Revolução de 32, tudo, porque ele tinha simpatia pelo comunismo. Não era comunista, mas sempre teve simpatia. Quando falava em viagem, ele dizia, eu gostaria de conhecer a Rússia. Livro, Rússia. Filme, russo. Gostava. E o Murilo também gostava. Mas nunca inventou de pôr em prática qualquer coisa, né? Não. Era presidente do clube, do Grêmio lá. E uma bela tarde, as crianças, a Rosa Maria era criança, eu estava esperando para ir para a escola, e quando nós vimos,
Eu tinha ido em algum lugar que eu não me lembro onde. Vou chegando na minha casa, uma caminhonete parada na porta da minha casa, no portãozinho, a caminhonete na porta, e uns militares, todos armados, andando por ali. Eu falei, ué, o que está acontecendo, será, né? O que será que está acontecendo? Não sabia bem o que estava acontecendo. Aí, eu passei, pode entrar, dona, pode entrar. Eu entrei, eu falei, o que será que está acontecendo nessa casa, né? Não vi ninguém. Falei, o Maneco não vi. E o Maneco, onde é que está? Daí, de repente, o Maneco apareceu, sem prosa, sem falar com nada. E eles, revistando a casa, entraram, abriram a casa, pediram para abrir. Era aberta, estava aberta, mas era para abrir, para você encarar a casa. Abriu tudo. Os que vieram, que estavam fora, continuaram fora, ficaram guardando lá, os que estavam dentro. E os que estavam dentro, revistar a casa, ia tirar fotografia, de todo jeito. Aí entraram no quarto que era do Murilo, ou da Rosa Maria, não me lembro. Eu acho que era dentro de uma das meninas, porque tinha uma boneca, tinha uma estante e uma boneca em cima, sentada em cima da estante. Quarto de menina que tem boneca. E fotografaram até a boneca. Nossa. Até a boneca foi fotografada. Fotografaram a casa inteirinha, quintal, tudo. Daí o Maneco veio falar com ele que a menina precisava ir à escola, né? Que precisava ir à escola, que ela tinha aula e tal. E tá tudo. Como é que fazia? Daí falou, pode mandar, mas deixa eu fazer uma recomendação. Pegou a menina e falou para ela, pode ir na escola, mas se você contar lá o que está acontecendo aqui, seu pai nunca mais você vai ver. Ai, nossa, que maldade! Criança. Aí foi aquele apavoramento total. Queriam achar o Murilo por toda a lei, mas o Murilo não morava aqui, né? Nem nós contamos. Lógico. Falou isso com uma metralhadora apontando? Apontando. Estava de metralhadora em punho. Aí, eu não me lembro a partir de quando que eles saíram, foram embora. Daí procuraram, mas remexeram. Não acharam nada comprometedor, que eles queriam um comprometimento. Não acharam nada. Por quê? O Maneco tinha coisa comprometedora, livros, por exemplo, tinha. Mas já o Maneco era muito medroso, tinha medo de lidar com militar, com coisa, e sabia que não era permitido essas coisas, né? Sabia também. Então, nós alugávamos garagem do Mauro Levi, ali ao lado da casa do Mauro Levi. O Mauro tinha uma garagem que ele alugava. Ele não usava, alugava. E nós em casa não tinha garagem. Então, eles não foram à garagem, porque eles não souberam, ninguém contou. Então, eles não foram. Lá eles teriam achado coisa para comprometer, e naturalmente que, pelo menos, o Maneco seria preso, porque não achava o Murilo, né? Ah, tá. Aí, o Murilo, naquela hora, não foi preso, né? Naquela hora, não. Mas depois ele foi, eu acho que a Rosa Maria... Já tinha sido preso, mamãe. Murilo estava preso quando eles foram em casa. Pois é. O Murilo, é isso mesmo.
o Murilo, como era o presidente do Grêmio Estudantil, líder estudantil, eles visavam muitas pessoas. O Murilo era companheiro do... Como é esse que era governador de São Paulo? Serra. O Serra. Serra. O Serra também tinha muita liderança no meio dos estudantes. Serra foi presidente da UNE. Exatamente. E era que tomava conta desses diretórios acadêmicos. Ele era muito amigo do Murilo, se dava muito com ele. Então, o Murilo foi preso. Foi torturado também, não? O meu filho? Bom, não contou? Eu não soube. Se houve tortura, eu acho que não me contaram, né? Seria demais a gente saber disso. Eu acho que ninguém teve. Se houve, ninguém teve coragem de me contar. Mas eu acredito que sim. Era uma prática comum na época. Pela perseguição depois, eu acho que foi. Deve ter sido. É que ele também se aquietou, né? Também. Alguma outra família de Itapetininga, a senhora lembra, que sofreu dessa maneira, com uma revista de militares, para ver se achava alguma coisa, ou a senhora não lembra? Aqui de Itapetininga. Não me lembro. Não lembro. Não me lembro. E o Maneco assistiu à morte daqueles MMDC, que estavam subindo, iam subir uma escada de um jornal, não me lembro qual jornal, em São Paulo. Na Praça da República. Na Praça da República, em São Paulo. Mas eu não sei o nome do jornal. E o Maneco estava nesse jornal. E os quatro iam subir, receberam uma rajada no peito, assim. O MMDC morreu, assim, perto do Maneco. Foi o que deflagrou a Revolução, porque isso aconteceu no dia 9 de julho, não foi? 9 de julho. É isso aí, é verdade. Que deu o nome, né? Para a Revolução. É isso aí. Agora, depois... Dona Nildes, nós todos estamos encantados com a senhora. A gente já conhecia, mas hoje está sendo uma noite especial para nós conhecermos todos esses detalhes da sua vida. Qual é a receita que a senhora dá para todos nós aqui, principalmente para as mulheres, para nos tornarmos uma pessoa igual à senhora? Olha, eu só posso me sentir muito lisonjeada com isso, querer ser parecida comigo. Todos nós queremos. Porque eu nunca fui exemplo de nada. É verdade. Quando a Nicinha me contou, ela conversou com o senhor, ela tinha vindo me cumprimentar pelo meu aniversário. Ficamos 2 horas conversando e poderíamos ter ficado 2 dias, 1 mês, de tão gostosa que era a nossa conversa. Então, ela veio me cumprimentar no meu aniversário. E ela veio num dia que só ela veio, porque ela teve compromisso no dia do meu aniversário. Então, ela me cumprimentou por telefone e falou, mas eu vou dar um abraço pessoalmente à senhora. Até falou o dia que vinha. Daí eu guardei um pedaço de bolo para ela, para o dia que ela vinha, Gulosa, que era né? 2 ou 3 dias depois. Muito bem. Daí a Nicinha veio e me contou depois disso, né? A Nicinha veio, uma outra ocasião, e falou assim, olha, dona Nilce, agora a senhora arranjou um compromisso para a senhora. A senhora vai ter uma entrevista, combinei com o doutor Roberto Hungria para receber a senhora em entrevista, assim. Falei, meu Deus do céu,
Para fazer bem sincera, eu falei, ai, que abacaxi! Sinceramente eu falei isso. A senhora não sabe o que está falando. Seu Roberto Via é a pessoa mais educada que eu conheço. Como é que a senhora chama de abacaxi? Eu falei, não é, mas o que eu vou ter para contar para o doutor Roberto Hungria? Eu não sou uma pessoa, não sou de família famosa, eu nunca tive fama de ser bonita, de ser elegante, de dançar bem. Eu acho que teve tudo isso sim, viu? Não. Eu acho. Muito mais. Tô vendo aquela fotografia ali. Da minha formatura. Da sua formatura, muito linda, elegante, bonita, Não. famosa. Falei. Então, eu não tenho que falar para o doutor Roberto. O que eu vou falar para o doutor Roberto, Rosa Maria? Ah, eu não sei, mamãe. Mas não é nada do que a senhora está pensando. Vai ver que não é nada disso. Entendeu? Agora você me diz uma coisa dessa, então eu me sinto super, super, hiper elogiada. Para nós foi uma maravilha. Mas eu tenho que dizer isso que eu contei para vocês. Que a base para mim é aceitação. Aceitação, aceitação, aceitação. Como Deus dá-me aceitação. E se aceite. Hoje você está feliz? Nildes, e dá um livro de 500 páginas, no mínimo. Se você vai, hoje eu estou feliz, vou ser feliz hoje, nada vai me atrapalhar. E seja feliz. Não seja pela metade. Aliás, os nossos jovens, né, e as famílias precisariam ouvir muito esse seu depoimento, porque é exatamente isso que nos falta muitas vezes, né, no nosso dia a dia. Mas você tem mais um caso, Rosa, aquilo que você nos contou de Vila Lobos, o que foi? Do Vila Lobos. Precisa contar para a comunidade, que isso não é pouca coisa. Não, desse do Vila Lobos é o seguinte, que a Anicinha que pediu para contar da escola normal, essa é uma coisa importante da escola normal. Lógico. Que o seu Modesto Tavares Lima tinha Orfeão. Sim. O Orfeão do Modesto Tavares de Lima era conhecido, eu hoje penso que seria conhecido no Brasil. Nossa. Aqui em Itapetininga, todo evento, toda coisa festiva, não havia festa sem o Orfeão. Era um primor. Maravilha. Era um primor elogiado a tal ponto que o Vila Lobos foi convidado, ou não sei se ele foi convidado ou se ele quis conhecer pessoalmente. Nossa. Ele veio se apresentar aqui. Ele regeu o nosso Orfeão. Eu era do Orfeão. Olha, e ela disse que não é importante. Tá vendo, Rosa? Não dá. Voz. Tinha soprano, tinha primeira, segunda, terceira voz. Terceira voz é bem embaixo. Eu era da terceira. Digamos que aqui está uma pessoa da segunda voz. Eu sou da terceira. Não tinha perigo que eu enveredasse. Não. Eu aguentava firme. Eu aguentava firme, sabe? Chegava por exemplo, ele dizia assim, como hoje, eu ouço os cantos de escola aí. Tá. Né? O filho do Ipiranga, mas em Plácida. Ele dizia, não é assim. O filho dos Pirangas mais Plácida. Hoje eu não tenho mais voz, não sou capaz, desafino. Então, a outra que estava no plá, para alcançar, eu fixava o vidro no dedo dele, ele fazia tudo com o dedo, sabe? Olha. A regência toda no dedo, toda. Era uma sumidade.
Gordo, braço e barrigudo. E bravo, ou não? Bravo, um leão de bravo, né? Os moços tremiam de medo. Ele morava na Campos Sales, do lado do meu avô, Aderbal, seu Modesto Tavares de Lima. Ao lado dele? É, morava na Campos Sales, do lado do meu E avô. quando ele era meu professor, ele morava onde é hoje a casa paroquial, onde o doutor Nerci tinha, no meu tempo. É porque eles mudavam de casa, porque alugavam. Os professores não tinham dinheiro para adquirir casa própria. Não tinha. Né? Então mudavam. O meu avô também mudou várias vezes de casa. Então, o Vila Lobos veio e regeu o Orfeão do Modesto Tavares de Lima. Foi o maior sucesso, a maior alegria para o nosso professor, para nós nem se fala. Não é? E uma coisa interessante era a amizade. Os moços, os rapazes, os moços da escola normal eram amigos, companheiros, paqueravam as moças da odontologia e farmácia. Ai. E os moços de lá, as moças de cá. Sabe? Então, na hora dos intervalos de aula, os moços da farmácia vinham até a avenida para ficar lá, olhando pela janela, para ver. Não era no Largo dos Amores? Não era no Largo dos Amores que se reuniu? Largo dos Amores, se havia? Não. Havia. Esse encontro era da faculdade, lá no ginazinho. Eles vinham aqui para Peixoto Gomide, é isso? Os da alunos de lá? Os da faculdade era no atual ginazinho, né? Isso. Era lá. O Hélio perguntou sobre o Largo dos Amores, como é que era? Então, esse foi depois. O Largo dos Amores, então, era assim, aos domingos havia concerto. Concerto. Olha. No Coreto. Havia uma banda tocava músicas no coreto lá. Já era esse coreto reformado, né? Esse coreto, eu acho que é do tempo do seu João Soares Hungria, foi prefeito, eu acho que foi ele, porque tem o nome dele lá no coreto, eu acho que foi coisa dele, o coreto. E aos domingos a banda tocava lá. E a moçada se reunia no Largo da Igreja, a gente falava. Largo da Matriz, a gente chamava. Ah, tá. Agora, tem um pormenor. Engraçado que você chegava, por exemplo, você não é de Itapetininga. Você não é. Você chegava em Itapetininga, domingo o que tem aqui? Tem concerto, assim, você ia. Chegava lá, você entrava no largo, lá na praça. Você entrava na praça, você sabia onde você se colocava. Sem você nunca ter ido lá. Por exemplo, então era assim, imediatamente em redor do coreto, era a sociedade melhor. A sociedade melhor, que frequentava o Clube Venâncio Aires. Mais rico. Clube Venâncio Aires. Já havia aquele clube, já era lá. Depois, no sentido contrário, a segunda fila era dos que frequentavam o Clube Operário. Recreativo. Hoje recreativo. E a terceira fileira, 13 de maio. Direitinho. Agora eu chegava e olhava. Onde eu vou? Onde que eu vou? Agora, vamos ver. Quem é que tem uma carinha melhor? Deve ser o Venâncio, porque... Acho que os bonitões. Acho que o Venâncio, porque o clube é mais bonito, mais novo. Acho que o Venâncio, né? Então eu me encaixo no Venâncio. E o primeiro, se achava o tal,
o segundo, e assim. Então eram três filhas. Cada um entrava na sua. E ficavam rodando? Ficavam rodando, homem e mulher, para ir tirando linha. Para ir namorando, né? Aí ia flertando, assim. E ali começava, muitas vezes começava o namoro, virava noivado, virava casamento. Um namoro muitíssimo diferente, quase platônico, tudo. Não é? Pegar na mão é depois de meses de namoro. Meses. Namorava, na hora de ir embora, boa noite. Não tinha pegar na mão, imagine beijinhos e outras coisas. Nunca. Nunca, né? Agora, quando acabava o concerto, já tinha a marcha que a gente sabia, tocou, estava acabando, né? A gente já ia saindo, daí todo mundo vinha para o Largo dos Amores. Ah, tá. Por isso o nome Largo dos Amores. Porque quem já flertou lá, agora ia conhecer. Aquela que com quem flertou, vinha conhecer. Entendeu? Já começou a tirar a linha lá, já vinha aqui, dar uma volta com a namorada. Aí já era a praça Dos Amores. Ali onde hoje... Do Venâncio, né? Onde tem o Venâncio Aires. Do Venâncio Aires. Daí era no Venâncio. Aí às 10, mais ou menos, mas isso já bem depois, daí brincadeira, baile, né? No Venâncio. Olha! Tinha bastante, né? Tinha bastante coisa para a gente fazer. Eu ia. Nos bailes, estava firme lá. Ia, ficava. Gostava de carnaval? Gostou de carnaval ou não? Olha, eu gostava de carnaval, mas não ligava muito assim, não frequentava. Não é que não gostava. Ia dar uma olhada, via, assim, mas isso depois de casada, quando solteira, não me lembro nunca de ter ido em carnaval, brincar de carnaval, Mas era baile. Baile a senhora gostava. Baile eu gostava. Baile eram 2. Era 12 de abril. Fevereiro. 12 de abril. O quê? O não. baile do... Aniversário do Venâncio. Olha, agora me falhou a memória. Aniversário do Venâncio Aires. Dia 12. Dia 12. De outubro. Então, 12 de outubro é aniversário. E tinha em abril, 21 de abril, não sei, eram 2 bailes anuais. E aí, às vezes, nem sempre tinha, vamos dizer, baile chita, todo mundo de vestido chita. Vestido baile chique. Daí todo mundo podia ir, né? Porque nos bailes chiques não era todo mundo que tinha roupa para ir. O clube de Venâncio Aires era um bárbaro na seleção de sócio. Era um horror para entrar no clube naquele tempo. Olha, uma coisa que melhorou agora, né? Para que tanta seleção, por quê? Agora não, agora todo mundo... Mudou muito. Mudou, graças a Deus. Mas não era qualquer pessoa que ficava sócia do clube. Não. Então, precisava também roupa de acordo, né? Mas o baile chita todo mundo ia. E depois começou, mais tarde, baile dos namorados, dia 12 de junho, baile da primavera, começou. Foi aumentando, né? E os trajes eram longos, Nildes? Ou eram roupas curtas? Longas ou curtas? Baile longo. Longo? Longo. Veja. Era ocasião. Às vezes eu queria ir, né? E eu dizia para minha mãe, ai, mas se eu tivesse um vestido de baile, eu ia. Não peça. Mãe, não peça. Seus irmãos dão o necessário. O supérfluo, não. O MIS, o Museu da Imagem do Som,
ele tem muitos depoimentos de pessoas que contavam a história de Itapetininga, como é que era. E o MIS tem um acervo muito bom. E hoje, indiscutivelmente, esse acervo ficou mais rico. O depoimento da senhora é brilhante, vai ser muito útil, como o Roberto falou, para no futuro as pessoas poderem entenderem o que era Itapetininga antiga. Esse depoimento, segundo o Hélio, vai ser muito importante para outras gerações entenderem como é que era Itapetininga, as tradições, os bailes, as festas, tudo isso. Isso que o Hélio está falando. E eu quero dizer para a senhora o seguinte, eu fiz uma pergunta de qual era o segredo da sua memória. A senhora não disse qual é o segredo. Segredo da memória. Sua memória. Ele perguntou, agora ele quer falar. Agora eu descobri qual é o segredo, é a sua cultura. Parabéns, a senhora deu um grande exemplo de vida para todos nós. Muito obrigada. Olha, eu não sei porque a memória, não. Sinceramente, eu não sei. É cultura. Nildes, memória depende de repertório, né? Então, você a vida inteira leu, estudou, foi atenciosa, teve amigos, Deu aula. muito bate-papo, 40 alunos numa sala de aula particular. Amigos, sempre adorei. Então, Tem gente que não gosta, né? não. Sempre adorei, até hoje. Vocês não imaginam a minha alegria quando eu vou. Eu muito pouco vou à festa, mas às vezes eu tenho que ir, né? Por exemplo, outro dia eu fui à festa do casamento do filho do Dr. Guilherme Mucachi, sabe? O Guilherme Mucachi é meu médico, faz 20 anos. E toda a vida foi vizinho, etc, um amigão. E as crianças dele criaram com os aqui, tudo. Quer dizer, ele é nosso vizinho, ele mora aqui. Aqui a primeira casa é a Rita, a segunda é o Guilherme. Sei. Então, eu fui à festa. E eu fiquei imensamente feliz quando veio primeiro, quando eu cheguei, Dona Nilcente aqui. Era um José Paulo, hoje pai tem um pediatra aí que chama José Paulo, é pai dele. Ele foi amigo do Murilo, meu filho. Dona Nilcente aqui, já me deu o lugar dele, já me aboletei lá. O salão estava cheio, já foi uma alegria. Conversei bastante com ele. Depois veio, eu estava conversando, a gente já estava comendo os salgadinhos e tal, veio outro, Dona Nilde, dá um abraço. Era o Paulo Ozzi, Pedro Ozzi, o Pedro Ozzi. Como é que vai a senhora? Eu vim contar uma coisa para a senhora ficar bem feliz. Pode contar, eu quero. O que é? Eu sou o responsável, agora, estou fazendo a revisão de um livro. Olha. Estou fazendo a revisão de um livro. Onde? Num colégio de padre. E estou feliz, mas por que eu devo estar tão feliz? A senhora lembra o aluno que eu fui? Ai, eu dei risada, porque era um aluno mais nulo. Era ruim. Ruim. E hoje é um sucesso, né, Nilde? É. E hoje ele é um sucesso. Aprendeu com a senhora. Só para dizer. Estudei com a senhora. A gente sente-se gratificada. É ou não, Genina? Muito. Vocês que são professores, não é uma delícia? Então é uma coisa... Nildes, olha a caixinha que você quer dar para o Roberto. A caixinha. Isso. Finalizar com a... Para finalizar. É de vocês, para você. Pode mostrar.
Costuma sair uma girafinha assim, de mola. Para o MIS. É pro acervo do MIS, olha lá. Aí deve estar escrito Pro São Paulo, Fiat Zíbia. Da bandeira. Por São Paulo, façam-se grandes coisas. Deve ter escrito. É da Revolução de 32. Pertencia ao meu marido, porque participou num batalhão. Aí que aqui o Flor foi aqui em Buri, e o Maneco participou. Então ganhou essa medalha. Na medalha tem mais tem uma coisinha, o senhor que é homem deve saber para que serve aquilo. É um bottom. A botoadura. Não, é um bottom. É um bottom. É um bottom para pôr na gola. Gola e mais um. Uma coisinha redonda? É esse. É da Revolução de 32. Se interessar... Muito. Interessa? Muito. Então, a senhora recebe. Mas a senhora está de parabéns. Muito obrigada. Muitas mensagens que nós não vamos esquecer. Tá bom. A senhora foi brilhante. E nós agradecemos e queremos saudá-la com umas palmas para a senhora. Eu felicíssima, porque foi uma única ocasião assim, de tão efetivamente receber amigos tão queridos. Amém. Obrigada. Obrigada.